Shalom, irmãos, amados de Deus. Nós estamos no momento de pastoreio. Estamos caminhando com a Bíblia todo dia. Caminhamos aqui ouvindo a voz de Deus, orando e também adorando. Quero convidar você agora para a gente adorar a Deus cantando. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei
uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio. Eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Meu coração.
Tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. O que sou é teu. O que sou é teu. Bom, depois do louvor, a gente segue estudando a palavra e depois a gente vai orar. Então, se você tiver motivo de oração, já vá pensando aí, já vá colocando para a gente poder orar, tá bom? Mas o texto de hoje é o segundo livro dos Reis, no capítulo 19. Esse é um texto assim, muito rico do agir de Deus e da proteção de Deus para aqueles que o temem, para aqueles que de fato confiam no Senhor. Essa história ela é emblemática. Deus manda um anjo que mata 185 mil soldados. Você ouviu bem, 185 mil soldados. Um anjo só mata todos esses da Síria. Vamos ler então, capítulo 19, diz: Tendo o rei Ezequias ouvido isto, o quê? As afrontas que Senaqueribe mandou para Jerusalém. Ele rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, o filho de Amós. Essa comitiva é interessante porque ele está mandando as pessoas próximas e as pessoas de posição, especialmente posição espiritual, para irem falar com o profeta de Deus. E veja que há uma representação muito forte na atitude. Eles vão com um pano de saco e cinza, quer dizer, eles vão humilhados falar com o Senhor, no caso, através do profeta. Versículo 3 diz: os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, é dia de disciplina e de vergonha, porque os filhos são chegados à hora de nascer, mas não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor, teu Deus, terá ouvido todas as palavras que Absaque, a quem o rei da Assíria, o Senaqueribe, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. É o pedido de Ezequias para o profeta Isaías, mas ele fala como já está falando direto com o Senhor. Foram, pois, os servos do rei Ezequias até com Isaías, e Isaías lhes disse: dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor Deus: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que eu meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Deus mesmo é quem providenciaria o livramento. Versículos 8 a 13 mostra as afrontas, diz: voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Assíria pelejando contra Libna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, o rei da Etiópia, se dizia: ele saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, o rei de Judá:
Não te engane o teu Deus em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria às terras todas e como as destruíram totalmente. Crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, os povos de Gozã, Harã, de Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei Amate e o rei Arpade e o rei da cidade de Sepharvaim, de Rema e de Iva? Deixa eu explicar aqui para você. Rabsaque é o mensageiro do Senaqueribe, que é o rei da Síria, que está indo levar essas afrontas. E então ele cita aqui que ouviu falar que o rei da Etiópia estava vindo guerrear contra a Síria. Na verdade, o rumor que Senaqueribe ouviu falar é de que o rei de Judá, Ezequias, tinha se associado ao rei da Etiópia para vencer a Síria, como se tivesse feito ali um trato, um acordo. E, na verdade, isso não tinha acontecido, porque o rei Ezequias, quando viu a palavra de Deus na boca de Isaías, ele resolveu acreditar. Então, ele não foi procurar uma ajuda exterior. Então, o versículo 14 diz: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, o Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, Tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Senhor, inclina o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar a Ti, o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e as suas terras e lançaram fogo os deuses deles, porque deuses eles não eram. Eram apenas obra de homens, madeira, pedra, e por isso Senaqueribe os destruiu. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Irmãos, aqui essa oração é impressionante e a atitude é impressionante. Se a gente conseguisse se colocar na pele de Ezequias, a gente vê o tamanho do problema que ele está enfrentando. Esse império assírio, ele vinha crescendo e, de fato, Jerusalém tinha se tornado uma ilha no império assírio, porque eles tinham conseguido vencer todas as cidades e os reinos ao redor de Jerusalém. Só restava Jerusalém. E Ezequias sabe que ele não tem força, nem força militar, nem força humana para conseguir vencer. Ele está aqui numa situação impossível aos olhos humanos. Impossível. Ele ouve a voz de Deus na boca de Isaías e ele resolve acreditar. Quando ele recebe a carta de Senaqueribe, ele vai ao templo, ele pega a carta e coloca diante do Senhor, como quem diz: Senhor Deus, esse é o tamanho do problema, mas eu estou trazendo para o Senhor resolver, porque eu não tenho como resolver. Senhor, ele está afrontando a Ti, não é a nós apenas, é a Ti. Ele diz que nenhum rei, ou melhor, nenhum Deus dos outros reinos conseguiu livrar os reinos da mão dele. E agora está afrontando o Senhor. Isso aqui, irmãos, é lindo. Porque numa hora de aperto, quando a gente está sem ver alguma possibilidade e sem força, a gente pegar um problema e entregá-lo na mão do Senhor, é uma coisa impressionante. É uma das coisas que normalmente a gente tem uma dificuldade tão grande. Eu acho muito interessante porque Ezequias diz para Deus assim: Senhor Deus, resolve esse problema para que todos os reinos da terra reconheçam que só Tu és Deus, só Tu és o Senhor. Eu acho isso lindo. Ezequias está lidando com a glória de Deus, não com a glória humana. Ele está lidando com um problema nacional
com um problema espiritual e está lidando com um problema pessoal. Essas instâncias todas estão ali. E ele está entregando ao Senhor e está dizendo, Deus, na verdade, pouco importa a questão pessoal, também pouco importa a questão nacional, agora importa a questão espiritual. É o Senhor que está sendo afrontado, então o Senhor é que sabe como vai resolver. Versículo 20. Então Isaías, o filho de Amós, que é o interlocutor naqueles dias, naquele tempo do Velho Testamento, muitas vezes Deus falava pela boca de um homem, um profeta, e Isaías está fazendo esse papel aqui. Então Isaías, o filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, eu te ouvi. Lembra que ele disse, Senhor Deus, abre os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e vê, lembra? Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião, isso aqui é uma menção a Jerusalém, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Veja que a resposta de Deus para Senaqueribe, para que o rei Ezequias ouça o que é que está no coração de Deus. A resposta aqui é para Senaqueribe, dizendo, olha, a filha de Sião, a virgem, Jerusalém, zomba, meneia a cabeça. Em outras palavras, não está nem aí para essas afrontas que você faz. Versículo 22. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Foi contra o Santo de Israel. E por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros eu subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, e deitarei abaixo os altos cedros e os seus ciprestes escolhidos, chegarei às tuas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas dos meus pés eu sequei todos os rios do Egito. Acaso não o viste que já há muito, Deus falando com ele, há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado. Agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzistes a montões de ruínas as cidades fortificadas. E por isso os seus mensageiros debilitados andarão cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e a erva verde, e o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, e eu também o teu sair, o teu entrar, e o teu furor contra mim. E por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos, eis que eu porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Talvez você já tenha visto algum boi brabo, aquele estourão, bichão mesmo, que fica ali normalmente sendo o que cobre as vacas, o maioral de um cercado. Você já deve ter visto ele com uma espécie de formigão que chama, colocado no nariz assim. Aquilo é para domesticar ele, para freá-lo, porque um bichão daquele, às vezes pesa 1 tonelada, não tem quem segure não. Mas quando você bota esse anzol no nariz, esse formigão no nariz, o boi, ele fica com muita sensibilidade no nariz. Então, na hora que você puxa a corda, ele obedece porque você pegou no ponto fraco. Deus está dizendo, eu vou pegar você no seu ponto fraco. Eu vou puxar você na direção que eu quero. Versículo 29. Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião que escapou. O zelo do Senhor fará isto. A palavra não foi só de livramento, mas foi de reconstrução nacional. Deus está dizendo que
Ele agirá fazendo a nação se recompor. Isso aqui é extraordinário. Veja o tempo para a restauração, 3 anos. Isso até parece uma menção aos 3 dias que Jesus esteve sepultado para a sua ressurreição. O que Deus está dizendo é que o processo não vai ser tão rápido. 3 anos. Mas continue tendo fé, porque as coisas vão acontecer e você, quando abrir os olhos, você vai ver, está tudo novo. Há um renovo acontecendo. Versículo 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade e nem lançará nela uma flecha sequer. E não virá perante ela com escudo e nem há de levantar tranqueiras contra ela. Tranqueiras eram aquelas escadas, aquelas coisas para subir, né, pelas muralhas que ficavam ao redor da cidade. Versículo 33. Pelo caminho por onde vier, é por esse que ele voltará. Mas nesta cidade ele não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essas... Desculpem. Eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Muito, muito legal, porque aquela oração de Ezequias foi exatamente o que mexeu, porque ele disse: olha, Senhor, é a questão da tua glória. E veja que Deus está dizendo: por amor do meu nome e por amor do meu servo. Versículo 35. Então, veja como Deus é poderoso, irmãos. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 homens. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, o rei da Síria, e se foi. Voltou, e aí ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele a adorar lá na casa de Nisroque, um deus de lá de Nínive, o seu deus, Adrameleque e Sarezer, os seus filhos, o feriram à espada. E eles fugiram para a terra de Ararat. E Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Meus irmãos, a coisa mais interessante é a gente pensar na glória de Deus. E que quando a gente está de fato aqui na terra para servi-lo, para honrá-lo, para fazer o plano dele, o propósito dele, é muito interessante, porque a vida ela não fica mais como se fosse uma causa pessoal. Ela se tornou uma causa divina. Agora a gente aqui é representante do reino e do rei. E quando de fato a gente não está em busca das coisas do nosso coração, mas está querendo viver as coisas do coração de Deus, é o próprio Deus quem as executa, quem protege, quem livra, quem faz. É o próprio poder de Deus que se manifesta. Ezequias está dizendo: Senhor Deus, isso aqui é teu. E essa briga é sobre o seu nome. E Deus está agindo como o Deus valente, poderoso, que livra e que executa os seus planos, os seus desígnios. Esse é um daqueles textos para inspirar a gente. Nós vivemos num mundo onde existem muitos Senaqueribes, homens maus, violentos, usurpadores, que estão tentando roubar a nossa casa, roubar os nossos recursos, roubar a nossa família, roubar a nossa vida. Nós vivemos num cenário onde o tempo todo nós estamos sendo minados, depreciados, humilhados, sofrendo afrontas. Os nossos recursos são roubados, os nossos filhos estão sendo tirados de nós através de ideologias, de ensinos nefastos. Nós estamos num cenário de guerra. É uma guerra espiritual, bem semelhante ao que Ezequias diz. Nós estamos, às vezes, perdendo essa batalha. Eu fico pensando sobre nossos filhos, sobre as nossas economias, nossos recursos, as coisas que Deus nos deu para que a gente administre, para que a gente seja mordomo. Você já pensou nisso, irmão?
Você já pensou que essas coisas que Deus nos deu é para Ele ser glorificado? Que quando o inimigo está afrontando, está roubando, está até vencendo, a gente pode ir lá, mesmo que a causa seja impossível, a gente pode ir lá junto a Ele e clamar: Senhor, é pelo Teu nome, é para o Teu nome. Traga glória mais uma vez ao Seu nome. Visite de novo a terra. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. É o Deus que faz milagres. É o Deus que intervém. Você crê nisso? Vamos orar e levar em consideração esse contexto, essa lição. Vamos orar agora pelas causas, aquelas que são realmente impossíveis. Você tem alguma? Vamos orar agora. Deus, é muito bom, Senhor Deus, ouvir o relato da Tua palavra sobre como o Senhor é grande, como o Senhor se importa. Nós somos tão fracos, Deus. E muitas vezes nós nem sequer trazemos a Ti as nossas causas, como Ezequias fez. Mas nesse momento agora, nós estamos aqui para entregar nossas causas. Talvez algum problema de saúde que alguém tem, Senhor. Talvez um filho, um cônjuge que o inimigo tem prevalecido. Talvez questões financeiras, Senhor Deus. Emprego. Meu Deus, nós queremos viver para o Senhor e queremos que essas coisas todas sirvam ao Senhor. Então pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor se mova, que o Senhor nos abençoe. Pai, aqui na nossa igreja, Presbiteriana das Graças, nós estamos com o desafio da construção desse templo, da construção também desse prédio. E a gente pede ao Senhor, Deus, cumpre o Teu propósito. Se essa obra é Tua, nós pedimos que o Senhor mesmo levante todos os recursos, levante todas as provisões necessárias, de material, de pessoal, de dinheiro, de tudo, Senhor Deus. Essa causa é Tua, Senhor. Esse templo é para a Tua glória. Então nós colocamos também aqui como essa carta, nós colocamos diante do Senhor. Faça o que o Senhor quiser, Pai. Senhor, nos abençoe. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, Deus te abençoe muitíssimo. Que Ele fortaleça seu coração com essa palavra tão abençoada. Um abração. Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu, venceu a cruz pra me salvar. E até que eu veja a Tua face, Tua graça é o que me basta, confio em Ti. Viver eu quero para ver Teu reino aqui. Meu coração anseia pelo Teu agir. E até que eu veja a Tua face, Tua graça é o que me basta, confio em Ti. Viverei para amar-Te, viverei pra Te louvar, viverei prostrado aos Teus pés. Por Tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. E até que eu veja a Tua face, Tua graça é o que me basta, confio em Ti, em Ti viverei
amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Maior amor que o mundo já provou,